Bom dia, boa tarde, boa noite, pois não sei qual horário você está assistindo este vídeo, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a tua família. Presta bem atenção no que iremos trazer no vídeo de hoje. Meus irmãos, tem gente dentro da igreja, tem gente que ora, tem gente que diz que está no controle e que Deus está trabalhando ao seu favor, mas vive exatamente o contrário do que a Bíblia diz, do que a Bíblia ensina. O problema não é a falta de Bíblia, é o excesso de desculpa que nós, seres humanos, temos, infelizmente. Hoje vou te mostrar verdades que ninguém gosta de ouvir, coisas que estão escritas claras, diretas, mas que muita gente, até dentro do próprio sistema religioso, tem ignorado. E eu já te aviso, esse vídeo não é para massagear o meu ego, o seu ego, o nosso ego, é para confrontar a nossa alma. Se prepara, porque isso aqui separa quem Deus quer de quem só quer o que Deus pode dar. Primeira coisa aqui, mentira. Mentira não é um erro pequeno. Mentira, ela é uma abominação, meus irmãos. Provérbios capítulo 12, verso 22. A Bíblia não trata a mentira como deslize. Ela usa a palavra pesada, abominação. Todo mentiroso, ele é abominável a Cristo. Todo mentiroso, ele é abominável ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Isso significa que Deus tem uma repulsa total de todo e qualquer mentiroso. Essa é a realidade. Isso significa algo que Deus detesta. Deus detesta a mentira. E existe algo que as pessoas fazem o tempo todo, é a tal da desculpa. Desculpa também é mentira. Mentira não é só inventar história, é omitir a verdade, é distorcer os fatos, viver uma aparência que não é real. Tem gente que não mente com a boca, mas mente com a própria vida. Número 2, imoralidade é o pecado que atinge o próprio corpo. Isso a Bíblia diz claramente para que nós não façamos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Aqui o nível muda. A Bíblia diz que esse pecado é diretamente contra o próprio corpo, o nosso próprio corpo. Isso envolve pornografia, relações fora do padrão bíblico, relações fora do casamento bíblico, vida dupla escondida. Não é só espiritual, é físico, emocional ao mesmo tempo, tudo isso. E a gente temos observado essas coisas acontecendo até mesmo dentro do ciclo religioso, e isto é muito grave perante o nosso Criador. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Não é o dinheiro. A questão não é você ter dinheiro, não é o dinheiro. É o amor que você tem pelo dinheiro. Esse é o ponto crucial e é o ponto nevrálgico. Dinheiro todo mundo tem. Dinheiro é necessário para que todo mundo sobreviva nesse mundo a qual nós estamos inseridos. Mas a questão, o problema é você ter amor àquilo, ter o apego àquilo. Quando o dinheiro vira prioridade, né? A fé vira ferramenta, Deus vira um meio e não mais o fim. A pessoa não serve a Deus, a pessoa quer tentar usar Deus. Hipocrisia. Muitos trabalham em cima de hipocrisia, é julgar sem olhar. Mateus capítulo 7, verso 35. Jesus foi duro aqui, ele não condena
Corrigir, ele condena corrigir sem viver. Eu não posso corrigir o outro, sendo que eu estou vivendo de uma maneira pior do que a correção que eu daria a ele. Um exemplo, eu não posso receber um conselho de uma pessoa que já está no segundo, terceiro, no quarto casamento. Isso acontece muito, principalmente dentro do sistema religioso. Líderes religiosos estão já no segundo, terceiro, no quarto casamento e quer dar conselho para os jovens. Ou seja, esta pessoa, infelizmente, não tem moral nenhuma de corrigir ninguém. Infelizmente, essa é a realidade. E é famoso, fala da santidade, mas vive escondido, aponta o pecado, mas ele mesmo, ela mesmo, não se arrepende daquilo que está vivendo. Isso destrói totalmente a autoridade espiritual que Deus tem dado para as pessoas. Isso tem acontecido muito mesmo. Então isso é coisa que a Bíblia diz que nós não devemos fazer. Outro ponto importantíssimo, que é a falta de perdão. A falta de perdão, ela é uma prisão invisível. Quando você não libera o perdão, quando você não perdoa o outro, você está preso, você está em uma prisão invisível, e isto é muito grave, isto é algo crucial. Você tem que se libertar disso o mais rápido possível. Por isso, se você tiver alguma coisa com qualquer pessoa, com alguém, vá lá e perdoa, vá lá e libere perdão, porque senão você está em uma prisão invisível. Efésios capítulo 4, verso 31 e 32. A Bíblia manda tirar a amargura, a ira, a malícia. Detalhe profundo: perdão não é sentimento, perdão é decisão. Quem não perdoa vive preso ao passado, carrega um veneno emocional, e você não tem noção do que isso é tão prejudicial, tanto para a sua saúde emocional e também para a sua saúde espiritual. Sexto ponto, idolatria. Você ser idólatra não é só imagem. Muita gente acha que a idolatria é só imagem, mas hoje é mais sutil. O dinheiro é uma idolatria, status é uma idolatria, política é uma idolatria, pessoas é uma idolatria. Tudo que toma o lugar de Deus vira ídolo. Existem cristãos religiosos que idolatram igrejas, idolatra templos religiosos, idolatra pastores, e tem o seu status como idolatria, né? Política, idolatra político, tem político como se fosse algo de estimação. Tem pessoas que fazem isso, estão nessa caminhada. Isto Deus não gosta, isso Deus não aceita, porque isso toma o lugar de Deus, o lugar do Criador. Deus deve ser o seu ídolo, Deus deve ser o seu detentor, o seu Criador. Outra coisa que também destrói a vida das pessoas é a fofoca, que é a destruição silenciosa. Provérbios capítulo 16, verso 28. A fofoca separa até os amigos íntimos. Ela age, começa leve, vira julgamento, termina em divisão. É um pecado socialmente aceito, mas é espiritualmente muito pesado. É a fofoca. Provérbios capítulo 16, verso 28. A fofoca separa até os amigos, né? Separa até aqueles que são mais íntimos. Por isso, você que é fofoqueiro, você que é fofoqueira, muito cuidado, porque isto não agrada o nosso Senhor Deus. Outra coisa também que tem destruído muitas pessoas é o orgulho. É o orgulho. O orgulho é uma das coisas que mais tem destruído as pessoas nos dias atuais. E Deus resiste. Tiago capítulo 4, verso 6. Não é que Deus ignora o orgulho. Ele resiste, ou seja, Deus se opõe. E o orgulho aparece em formas sutis. Por exemplo, eu sei tudo, ninguém me ensina, não preciso mudar.
Isso está dentro de cada um de nós, é o nosso ego. Muitas pessoas que se acham os sabidões, as sabidonas, né? Não precisa de ser ensinado a nada, né? Eu não preciso mudar. Pessoas que continuam entrando, saindo naquela mesma situação, naquela mesma circunstância, justamente porque não teve a atitude de quebrar o orgulho. O orgulho é algo sutil e Deus não gosta de pessoas orgulhosas. Nono, mordidão espiritual, o pecado ignorado. Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16. Esse aqui é pesado. Deus diz que vomita o morno. Não é frio, não é quente, é acomodado. É quem conhece, mas vive, ouve e não pratica. Tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que vai à igreja, vai a templos religiosos a semana inteira, mas vive como se Deus não existisse, vive como se Deus fosse qualquer coisa banal, não está nem aí para o próprio Criador que os criou. Conhece, mas não vive, ouve, mas não pratica, porque o segredo é você praticar, é a consistência que vai fazer você cada vez ficar mais forte para vencer as lutas, para vencer as dificuldades e os desafios do dia a dia. Saber o que é certo fazer e não fazer. Tem muitas pessoas que sabem que aquilo é certo fazer, mas prefere não fazer. Tiago capítulo 4, verso 17. Aqui fecha uma coisa muito importante. A pessoa sabe que aquilo é correto, a pessoa sabe que aquilo é o certo a fazer, mas não faz. Não é ignorância, é consciência sem ação. Isso pesa mais, meus amigos. A pessoa sabe o que, por exemplo, eu sei que eu tenho que cuidar do meu corpo, eu sei que eu tenho que cuidar da minha saúde espiritual, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que eu tenho que ensinar os meus filhos no caminho que devem andar e não faço isso. Isto é gravíssimo, porque é uma coisa que você sabe que precisa fazer e não faz. Deixa eu te falar uma verdade para nós encerrarmos este vídeo. O problema não é a falta de revelação, é a falta de transformação. Tem gente acumulando o conhecimento, mas não muda o comportamento. E no final, não é quem ouviu mais, é quem viveu o que ouviu. Você pode ouvir milhares de ministrações, milhares de mensagens, pregadores muito mais teologicamente, com uma sabedoria absurda de Bíblia, de teologia e tudo mais. Mas não adianta só ouvir. O segredo é praticar. O segredo é a perseverança. Se essa palavra falou com você, comenta aí. Eu vou viver a verdade. Compartilha esse vídeo, porque tem gente que precisa desse confronto urgente hoje. Aproveite, já se inscreve no canal, já desce o dedo no like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Eu vou fazer, talvez amanhã, uma live com ponto a ponto, com detalhe a detalhe, sobre tudo que nós falamos neste pequeno resumo desse vídeo de hoje. Coisas que a Bíblia diz para nós não fazermos e mesmo assim nós continuamos fazendo. Coisas que a Bíblia diz para não fazer e mesmo assim nós continuamos praticando, fazendo. Isso é muito grave. Curta o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e desce o dedo no like. Deus abençoe e eu te espero no próximo vídeo ou na próxima live. Deus abençoe.